Então, eu queria só que a gente fizesse aqui um exercício hoje. Vou fazer aqui um exercício prático com vocês que estão aqui hoje, para a gente poder fazer um scanner, né? A gente vai respirar, vamos visualizar a nossa infância e tentar trazer, deixar vir sozinho alguma situação que pode ter acontecido que você sente que foi difícil para você. Deixa vir, não se preocupa, não se questione. A gente primeiro vai ver e depois a gente vai fazer o processo de limpeza, ok? Então, convido a todos vocês, nesse momento, que queiram fazer essa técnica, é uma técnica bem forte, a fechar os vossos olhos. A primeira coisa que a gente vai fazer é respirar, fazer uma respiração de liberação. Eu vou inspirar fundo e soltar o ar pela boca. Até esvaziar. E agora eu vou começar novamente a respirar. Quando eu soltar o ar, eu sinto os meus ombros, as minhas omoplatas descendo com o meu corpo. Mais uma vez eu vou respirar fundo. Agora eu vou permanecer com os meus olhos fechados. E vou manter um ritmo tranquilo do meu coração, respirando. E vou começar a lembrar da minha vida, das coisas que aconteceram na minha história. Vou voltar lá para minha infância. Como você estava, como você era. Qual é a situação que você recorda ter vivido e que foi uma situação difícil que aconteceu consigo? Que você lembra dela agora, que está vindo. Essa situação é aquela que precisa vir hoje. Enquanto você vai respirando, vai visualizando se você estava sozinho, como você se sentiu, se você estava com alguém também, como você estava se sentindo nesse momento. Por que que você se sentiu assim? Enquanto você continua respirando e trazendo essa imagem, quero que você pense o que está acontecendo hoje na sua história que faz você se sentir exatamente como você se sentiu ali, pequenino ou pequenina. Uma situação que ainda hoje traz esse sentimento à tona. Examina. Continua a respirar calmamente, porque a gente vai limpar essa mesma imagem daqui a bocadinho. Pensando nisso, quais são os sintomas que você sente no seu corpo quando você passa por essa situação semelhante? Como você se sente, o seu rosto talvez arda, queima, você se sinta o seu corpo com ondas de calor. Talvez você sinta as suas pernas a tremerem, o seu coração acelerado. Como você se sente quando você passa por uma situação semelhante? Como o seu corpo reage? Ok, vai se distanciando dessa imagem, trazendo de volta a consciência para o seu corpo físico nesse momento. Respira novamente. Abre o olho. Agora que a gente acabou de trazer essa consciência desse evento, de tudo que a gente sentiu e que a gente achou um ponto comum que a gente vivenciou, a gente vai fazer o nosso processo de limpeza. E como que a gente vai fazer o nosso processo de limpeza? Nós vamos começar daqui de baixo, da região da nossa pubis, né, do nosso sacro, mesmo embaixo, assim, embaixo da barriga, aonde fica o nosso órgão genital. Dali para frente, a gente vai passando a nossa mão de baixo para cima numa linha reta. Aqui, como se fosse um scanner, tá? E a gente vai passar e vai continuar com essa linha reta
até a nossa nuca, ok? Mas a gente vai começar de baixo, a gente vai começar junto. Então, vamos colocar a nossa mão no nosso sacro, ou seja, na nossa base, e nós vamos com a mão lá embaixo, a gente vai fazer assim. E vamos limpar lentamente. E vamos subindo a nossa mão, ok? Então, começamos com a mão em cima do nosso órgão genital e vamos passar devagar assim. Eu libero e solto todo esse sentimento, toda essa dor que está associada a esse evento, a esse trauma, a esses momentos de conflito. Eu vou subir na minha mão lentamente, a esses momentos de conflito que eu vivenciei, em que eu me senti, e agora eu preciso que você traga esse sentimento, você se sentiu como, e a gente vai limpando, em que eu me senti desvalorizada, que eu me senti humilhada, que eu me senti impotente, que eu me senti desconfortável, que eu me senti mal, que eu senti que eu não era ninguém, que eu senti me desprotegida, que eu me senti sozinha. Vai trazendo o sentimento e vai subindo a mão lentamente, como se a gente estivesse passando e limpando pouco a pouco esse sentimento. Eu libero todo esse sentimento de trauma que foi impregnado no meu corpo, no meu sistema, nas minhas memórias celulares. Se você sentir vontade de parar em algum ponto, para, fica um tempinho mais e vai subindo. Eu libero e solto todo o sentimento de dor, de medo, de rejeição, que se relacionou a esse evento. Vou passando em cima da minha cabeça lentamente. Isso, continuo. Isso. Até atrás, na nossa nuca. Esfrego as mãos. Solto o ar. Como eu liberei, eu sempre peço para transformar no final. Vou me abraçar e vou dizer: transforma, transforma, transforma. Bem, esse é um exercício de liberação. Eu queria que vocês me dissessem um pouquinho dos sentimentos que vocês tinham antes. Vou partilhar com vocês a imagem que veio na minha cabeça. Que veio uma imagem que eu nem estava à espera de um evento, e foi bom também ter limpado aqui com vocês, mas me veio a imagem de quando eu era pequena e meus irmãos, eu tinha mania de brigar com os meus irmãos e querer bater neles, porque eu era mais novinha, eles eram mais velhos, então eles tinham que aguentar calados. E para parar com aquilo, o que meus irmãozinhos fizeram? Pegaram uma menina da escola e disseram assim: olha, como você bate na gente com muita facilidade, essa menina eu acho que você não vai conseguir. E eu queria ver se você conseguia ou não conseguia bater nela. E eu fui lá pequenina, devia ser uns 6, 7 anos, estava agora com essa imagem. Eu fui lá querer enfrentar essa menina. E quando eu fui, eu levei uma coça. Eu apanhei tanto dela, apanhei tanto, e eles ficavam rindo e dando risada de mim. E eu me senti humilhada, porque ela me bateu, ela me chutou, ela era mais velha, eu fiquei lá caída. E eu lembro de ter sido muito difícil para mim. Eu cheguei em casa e falei para o meu pai. Meu pai era terrível com os meus irmãos. Eu era raspinha do taxa, protegida. Meu pai bateu nos meus irmãos por minha culpa e ainda fui lá tirar satisfação com a menina por ela ter me batido. Mas a questão é que naquele dia eu me senti muito envergonhada. E eu fui buscar agora qual foi o momento que ele estava referindo. Por que eu trouxe esse sentimento de eu pequena para agora? E eu lembrei que recentemente eu passei por um processo de desvalorização, muito recentemente, há cerca de uma semana atrás, em que eu me senti desvalorizada, em que eu me senti humilhada por um engano, por uma questão que foi um mal entendido. E demorou para eu entender que tinha sido por conta desse mal entendido, mas me doeu. E engraçado, vocês viram? Ele veio de novo para se relacionar. Então, os dois momentos, o meu passado se ligou no meu presente com uma mesma memória de desvalorização. O meu sentimento foi o mesmo. Inclusive, no dia em que eu senti isso, eu senti as coisas muito parecidas. Essa vergonha, o meu rosto ficando vermelho, eu ficando encurvada por conta dessa situação. Então, eu pergunto para você, como você está se sentindo em relação àquilo que você vivenciou agora, aquilo que você tocou no passado da sua história? Obrigada eu, Marisa, por estar aqui.
Então, o que você sentiu que tocou na sua história? Quando eu pedi para você lembrar de um evento passado, qual foi o evento que você lembrou? O que ele trouxe de hoje? Quais foram os sintomas que seu corpo teve e que ele demonstrou? Porque quando a gente pensa sobre esse processo de vida e sobre os pontinhos que se ligam, as coisas começam a fazer sentido, né? Inclusive, em questão de desvalorização, partilhando aqui com vocês essas questões e o quanto isso é forte, durante muito tempo eu tive manchas muito fortes no rosto, que foi também por um processo de desvalorização. E eu estou ainda fazendo esse processo de limpeza, porque foram manchas muito fortes e que estão saindo com esse processo de limpeza e de soltar esse escudo que ficou sujo, que ficou preso. Então, para vocês entenderem que esse pequeno pontinho que vocês acabaram de mexer, essa técnica simples que vocês fizeram, depois vocês podem vir aqui, refazê-la e pensar com mais carinho, mais consciência. Quando vocês tocarem nesses pontinhos, vocês vão ver que vocês liberaram coisas. E talvez agora, quando vocês passarem por um novo evento, esse gatilho já não vai trazer essa dor, porque ela foi amenizada quando vocês fizeram esse processo de limpeza. O que eu quero para vocês aqui é que vocês entendam que todos os processos de trauma que nós passamos, eles não devem ser banalizados, independente de ser na nossa infância, da gente ter passado por momentos de dor na nossa infância, ou na nossa juventude, ou na nossa fase adulta. O fato de você ter passado por esse processo e ter guardado ele, não ter conseguido limpar esse processo, faz com que hoje você precise limpá-lo, para que ele não seja um excesso de gotas, enchendo o seu copo e fazendo com que ele transporte, tá? E por falar em gotas, para quem fez a técnica, vocês precisam beber água para ajudar no processo de limpeza e liberação. Então, vou pedir para vocês beberem água. Esperem um bocadinho que eu vou precisar beber antes de finalizar a live. Bem, a água é uma energia. Quando eu coloco no meu corpo, ela ajuda a fazer conexões, estabelecer o processo também de cura. Sempre que a gente passa por essas questões de ansiedade, depressão, saúde mental em si, eu beber água, eu me hidratar, faz com que eu tenha muito mais chance de acelerar o meu processo de cura, porque eu mantenho-me hidratada, as minhas conexões são seguras e elas acontecem com mais velocidade, tá bom? Bem, eu espero que tenha ajudado muito vocês aí hoje nessa técnica. Espero que vocês possam partilhar essas lives ou partilhar também os conteúdos que são passados para ajudar mais pessoas. Assim vocês me ajudam com duas grandes missões que eu estou a partir desse ano, que é uma, fazer com que as pessoas que veem a saúde mental como um processo de falta de Deus, essa pessoa não tem mais nada para fazer, é falta de ocupação, ou nem sei porque isso é frescura, elas aprendam e entendam que não é esse o lugar, que todas as pessoas que têm depressão e ansiedade sofrem sim, têm dificuldade sim em fazer as coisas que são essenciais para o seu dia a dia, de lutarem, de encontrarem uma motivação extra para sair. Então, quanto mais cedo, mais pessoas souberem disso, mais a gente ajuda a ter apoio para as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Talvez hoje na sua casa, tudo que você mais gostaria é que as pessoas que vivem consigo e convivem consigo te entendam. E talvez você não tenha esse acolhimento. E a falta desse acolhimento não é porque elas não te amam, é porque elas não compreendem o que é a depressão e a ansiedade. Como a gente costuma dizer, é preciso ter doído na pele para a gente entender o quanto sofre uma pessoa com depressão e ansiedade. E eu espero que elas não precisem passar por isso. Por isso, eu trago sempre conteúdos que possam conscientizar mais e mais pessoas de que depressão e ansiedade é uma doença e, como tal, precisa ser tratado.